Olá galera, aqui é o professor Fernando. Sejam bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transporte, agora totalmente virtual. Qualquer dúvida me contatem, aqui está o meu e-mail. E nesse primeiro vídeo a gente vai finalizar a sessão 1.3, que começamos há 2 semanas, porque semana passada fizemos uma aula experimental, né? Então eu vou relembrar aqui como uns slides que a gente viu 2 semanas atrás. E a gente vai finalizar essa sessão 1.3 e logo após, então no outro vídeo, nós vamos iniciar a unidade 2. Vamos lá. O primeiro conceito que eu vou rever com vocês é a vazão volumétrica, que representamos geralmente pela letra Q. Ela nada mais é do que vazão volumétrica é igual ao volume por tempo. Tudo que for vazão, ou mesmo taxa, é alguma coisa por tempo. Então nós temos aqui o V de volume e o tempo. Podemos reescrever isso de outra maneira. Mostrei para vocês que podemos imaginar o volume dessa maneira aqui, em que temos um tubo com uma área de seção transversal, uma área A, que percorre no tempo t, seja ele qual for, uma distância d. Por exemplo, essa molécula que está aqui, em um instante ela pode vir para cá, num instante t segundos, minutos, horas depois ela pode vir para cá. Então ela percorre essa distância destacada aqui, dzinho. E nós sabemos que para um cilindro, o volume depende da área e dessa distância. É como se fosse uma altura do cilindro. Jogando esse volume aqui na equação anterior, chegamos a volume é igual a área vezes a distância por tempo. Mas distância por tempo conhecemos bem como velocidade, U. Esse barra é para dizer que é velocidade média aqui nessa seção. Porque a gente viu que pela condição de não deslizamento, o fluido em contato com a parede não se mexe. Ele não tem velocidade. Então todo o fluido que está aqui em contato com toda essa área, essa seção transversal, está parado. Por consequência, o fluido que está mais no centro do tubo, sendo ele totalmente simétrico, tem maior velocidade. Mas o que nos interessa aqui é uma velocidade só, que não é a máxima nem a mínima, é a média, o barra. Também mostrei para vocês a vazão mássica. A vazão mássica é nada mais do que, como vazão é alguma coisa por tempo. O que? A massa. Então a massa por tempo. A massa nós podemos reescrever como a densidade vezes o volume, já que pela definição de densidade, densidade é massa por volume. Se eu quiser isolar essa massa daqui, eu passo o volume multiplicando. Então eu substituo massa por ρV. Aqui nós temos volume por tempo. Essa é justamente a definição da vazão volumétrica, Q. Então sobrou ρ, Q. Podemos escrever assim, se eu tiver a vazão volumétrica, ou substituir o Q pelo valor que nós temos aqui, pela expressão equivalente, velocidade vezes área. Então temos essas duas equações para a vazão mássica. Na verdade são 4 expressões, dependendo do que eu tenho eu uso. Se eu já tiver quanta massa passa em um tempo determinado, eu posso usar isso aqui. Mas são todas expressões equivalentes que eu vou usar dependendo do que me é fornecido, no problema, ou do que eu consigo medir. É que medir a massa de um fluido, eu já comentei com vocês, é complicado dependendo do caso, ainda mais se for gás. Então a gente gosta bastante de trabalhar com a densidade, que não me interessa como uma variável intensiva, não me interessa o tamanho do sistema. A densidade não varia, dependendo do volume do sistema. Então ela é mais facilmente utilizada com fluidos. Também passei um exemplo para vocês na aula passada. Revejam como calcular a vazão, misturando justamente essas grandezas de velocidade, área e vazão. E agora vem a parte nova, a equação da continuidade. Nada mais é do que o balanço de massa, uma conservação da massa, escrita em termos de vazão mássica. É mais para fluidos. Então é a aplicação da conservação da massa para problemas com fluido. A equação da continuidade nada mais diz do que se entrou
5 quilos, por exemplo, de um fluido num tubo, e se não houver acúmulo de massa dentro do tubo, ou do tanque, de qualquer volume que seja, toda essa massa que entrou tem que sair. Porque se ela não sair, vai acumular. Mas não pode acumular. Porque se o problema for de regime permanente, nada muda, certo? Nem a massa, nem o volume, nada. Então, supondo que não haja acúmulo de massa, nem diminuição, nem acréscimo da massa total, toda a massa que entra precisa sair. Porque ela também não vai sumir lá de dentro. Ela só pode sair de lá, ou entrar. Então nós podemos escrever que a massa na entrada, ou a massa que entra, é igual a massa na saída, a massa que sai. Dividindo os dois lados pelo tempo, nós temos massa por tempo, que é precisamente a vazão mássica, Qm. Então a vazão mássica da entrada é igual à vazão mássica da saída. Nós podemos reescrever essa vazão mássica, como mostrei para vocês, como ρ vezes Q. Então se eu tenho uma vazão mássica aqui na entrada, e essa vazão mássica pode ser reescrita como ρ vezes Q, tudo da entrada. Então é a vazão na entrada e a densidade na entrada. A mesma coisa pode ser dita para a saída. Se vale para a entrada, também vale para a saída, não tem porquê não valer. Por enquanto o balanço de massa forneceu o seguinte: Qm da entrada é igual a Qm da saída. Mas nós sabemos agora expressões equivalentes a isso. Nós temos que ρ da entrada vezes a vazão da entrada é igual às mesmas grandezas, só que agora da saída. Pronto, conseguimos chegar nessa expressão equivalente aqui. Geralmente, a não ser que o exercício, ou o problema, ou a situação da realidade fale o contrário, geralmente a densidade na entrada é igual à densidade na saída. A não ser que seja um gás, e aí na entrada você tem uma pressão, na saída você tem outra, que pode acontecer. O gás é altamente dependente da pressão para definir seu volume, aí vai mudar a densidade. Mas se for com líquido, isso dificilmente ocorre, então você pode geralmente negligenciar. Ou seja, dessa equação aqui, se a densidade é a mesma, eu posso trocar por apenas pela mesma variável, ρ. Tal que eu posso cortar dos dois lados. Tenho ρ aqui, corta. Sobrou simplesmente que a vazão da entrada é igual à vazão da saída. Isso é o que a gente tinha em termos de vazão mássica. Não, a vazão mássica da entrada é igual à vazão mássica da saída. Se a densidade não muda, eu posso dizer a mesma coisa para o volume, para a vazão volumétrica, não só para a mássica. Mas isso se a densidade não varia. Aqui o princípio físico vem daqui. Ele é a base, é lei da conservação da massa. Não existe, como eu falei para vocês, lei da conservação do volume. Como eu comentei que juntar 1 litro de água com 1 litro de álcool não dá 2 litros de mistura. Você tem uma contração volumétrica. O volume não precisa ser conservado. Agora, se você junta 1 kg de água com 1 kg de álcool, respeitando que não haja evaporação, aí você terá 2 kg de mistura, com certeza. Até hoje não se encontrou nenhuma exceção para a lei da conservação da massa, a não ser em eventos ou fenômenos nucleares, em que a massa se transforma em energia, mas isso não é da nossa preocupação. Somente para engenheiros nucleares. Essa equação da continuidade basicamente explica por que a velocidade de um escoamento aumenta quando você diminui a área desse escoamento. Por exemplo, colocando o dedo para fechar um pouquinho a área na saída da mangueira. O fluido que sai tem uma velocidade maior. Ele precisa ser mais rápido para sair a mesma quantidade de fluido do que na situação anterior, que ele tinha uma área maior para sair, ele saía com certa velocidade. Agora que você diminuiu essa área para ele sair, ele vai ter que sair com maior velocidade. Como se fossem pessoas saindo por exemplo, de um teatro, de algum lugar fechado. Se são 2 portas abertas, elas estão saindo com certa velocidade.
Aí você fecha uma porta, para sair a mesma quantidade de pessoas, elas têm que ser mais rápidas, porque tem um espaço menor para sair. Basicamente, a equação da continuidade é o que explica isso aí. Vamos fazer um exemplo, um exercício. Nós temos aqui água, com a densidade padrão dela. Escoa num regime permanente, então não tem acúmulo de massa, tudo que entra tem que sair. Aqui no tubo com uma contração. Então nós temos essa seção 1 com uma área maior do que na seção 2. Houve uma contração aqui. A velocidade média na seção 1 é 1 metro por segundo. Essa área foi fornecida. E a área aqui também da seção 2 foi fornecida. Qual é a vazão volumétrica total, a vazão mássica e a velocidade média na seção 2? Então nós queremos a vazão volumétrica aqui, a vazão mássica e a velocidade média. Vamos achar primeiramente a vazão volumétrica, que nós temos essas três expressões aqui para calcular, dependendo do que eu tenho. Ele não falou nada de tempo aqui, não falou quanto tempo se observou, qual o volume que saiu, por exemplo. Em 1 minuto saiu tantos litros de água. Se tivesse falado isso, poderíamos usar isso aqui. Não temos, então não dá. Ele forneceu a área, mas novamente não forneceu nada de tempo, muito menos uma distância aqui. Ele só falou em área, não falou em quanto mede esse comprimento. Então isso aqui também não dá para usar. O que sobrou é velocidade e área. Então nós queremos a seção 2. Ele forneceu a área da seção 2 aqui, mas a velocidade da 2 não deu. Então também não poderíamos usar, não teríamos saída aqui. Mas, se a gente lembrar da equação da continuidade, nós sabemos que a vazão na entrada é igual a vazão na saída. Esses termos entrada e saída, na verdade, se referem a quaisquer pontos. Se eu quiser pegar um ponto aqui, chamar esse aqui de entrada, esse aqui de saída, posso fazer isso. Se eu quiser chamar isso aqui de entrada, esse aqui de saída, também posso fazer isso. São pontos arbitrários, que quer dizer que tudo que entra, por exemplo, eu quero chamar isso aqui, essa seção aqui de entrada e aqui de saída. Basicamente estou falando que tudo que está entrando aqui vai ter que sair aqui. Mas a escolha dos pontos de entrada e saída é totalmente arbitrária. Não precisa ser a entrada física realmente do tubo e a saída dele. Isso aí tanto faz. Ok. Só que nós não temos ainda velocidade aqui. Inclusive ele quer saber qual é a velocidade ali. Mas podemos usar a seção 1. Então eu posso dizer que a vazão volumétrica da seção 1 e da seção 2 são iguais, pela equação da continuidade. E por causa do fluido também ser incompressível. Afinal, só foi dada uma densidade. Então ele não teve compressão nem expansão. O volume dele ficou igual. Então a vazão volumétrica é igual. Q de 1 é igual a Q de 2. Ou seja, eu posso aplicar essa equação aqui para a seção 1, da qual eu tenho todas as informações. Eu sei que a velocidade média na seção 1 é 1 metro por segundo, já está no SI, então eu deixo só 1 mesmo. E que a área 1 também já está no SI, é 0,001. Portanto, eu sei que a resposta vai ser essa em SI, porque eu usei tudo no sistema internacional. Então, metros cúbicos por segundo. Mas, se a vazão 1 é igual à vazão 2, então eu posso escrever que a vazão 2 também é 0,001 metros cúbicos por segundo. Um metro cúbico por segundo. Tá aí, resolvemos a primeira parte. Em termos mais fáceis, até pro número ficar mais fácil, podemos reescrever isso aqui como 1 litro por segundo. Já temos uma noção melhor do que é 1 litro por segundo do que 0,001 metro cúbico por segundo. O próximo é a vazão mássica. A vazão mássica, vamos pegar aqui as equações que encontramos. Aqui, Q de M. QM para 2. Para a seção 2. Massa por tempo. Eu não sei quanta massa está saindo, em quanto tempo, não foi fornecido. Não vou usar isso aqui.
Aqui também uso o tempo embaixo. Não sei, não tenho as informações, não funciona. Essa aqui usa a densidade que eu tenho, que é 1000 kg por metro cúbico, e a vazão volumétrica em 2, que eu acabei de encontrar. Então eu vou usar essa parte, essa aqui posso ignorar por enquanto. O ρ é 1000 kg por metro cúbico, já está no SI, vezes a vazão 2, que eu vou pegar no SI, 0,001. Opa, um anula com o outro. 1000 vezes isso, corta todos os zeros, fica simplesmente 1 kg por segundo. Tudo no SI. Temos aí a segunda parte, vazão máxima. Agora, para achar a velocidade da seção 2, vamos usar justamente essa equação aqui, ó. Velocidade média está aqui, a vazão volumétrica já encontramos, está aqui, e a área foi fornecida. Então temos todas as informações para encontrar a velocidade. Então eu copiei aqui aquela equação, avaliada para a seção 2. Se eu quero encontrar a velocidade média, eu vou isolar. Então eu vou passar essa área dividindo para o outro lado. Vai ser vazão volumétrica em 2 dividido pela área. A vazão volumétrica foi 0,001 dividido pela área. A área é 2, 0,0005. 0,0005. Isso aqui, o que está em cima, posso pensar como 0,0010, porque adicionar um zero aqui não muda nada. Isso aqui de cima é justamente o dobro do que está embaixo. Então a divisão vai dar 2. Se eu usei tudo no SI, eu vou encontrar no SI. Velocidade é metros por segundo. Então nós temos aí que a velocidade da seção 2 é 2 metros por segundo. Da seção 1 era 1 metro por segundo. Então veja o que aconteceu. A área diminuiu justamente pela metade. Aqui ó, é 0,0010. Diminuiu para 0,0005 metros quadrados. Isso aqui em centímetros dá para transformar também para facilitar um pouco, né? Transformar de metro quadrado para centímetro quadrado é só multiplicar por 100 duas vezes, já que é o quadrado. Então dá para multiplicar esse 0,0010 por 100, o que significa cortar dois zeros. Temos 0,1. Por 100 novamente significa deslocar essa vírgula duas casas. Então vai ficar 10 centímetros quadrados. Se nós fizermos a mesma coisa para esse aqui, multiplicar por 100 duas vezes, a vírgula vem duas casas, depois mais duas, vai para 5. Então de 10 centímetros quadrados, ele foi para 5 centímetros quadrados. Ou seja, diminuiu pela metade essa área aqui. E o que aconteceu com a velocidade? De 1 foi para 2. Ela dobrou. Isso se vê justamente pela equação que nós usamos, que um é inversamente proporcional ao outro. Então se eu mexo na área, a velocidade vai agir do contrário. Se eu multiplico isso aqui por 2, a velocidade vai ser dividida por 2. Se eu multiplico isso aqui por 10, a velocidade é dividida por 10. Para manter a mesma vazão, já que a vazão tem que ser igual, como falou a equação da continuidade. E com isso a gente finaliza essa seção 1.3, a cinemática dos fluidos, fluido em velocidade. Então nós vimos vazão, vimos também a equação da continuidade, como medir a vazão pela velocidade, pela área, e como influencia então a área da seção transversal em função da velocidade.